queridezas, tudo certo? Tô aqui para dar uma dica para você que vai fazer um Enem e mandar muito bem na prova de linguagens. Lembra, é uma prova de linguagens, não é só de literatura. Assim a gente não tem uma lista de livros obrigatórios como a gente tem para CAF, para UFS, para UDESC. O que aparece nessa prova de linguagens? A literatura ela aparece junto com outras artes. Por exemplo, eu posso ter um texto literário sendo relacionado a um quadro, a uma escultura, a uma música. Na maioria das vezes, as questões elas vão ser de compreensão e interpretação textual. Nada que vocês não saibam, que vocês já não tenham feito muito ao longo dos últimos anos aqui no EIC. Lembrar, ler com atenção o enunciado, observar se é de compreensão, ou seja, observar aquilo que deve ser retirado porque está contido no texto, ou se é de interpretação, aquilo que deve ser deduzido a partir do texto. E claro, naquela ordem que a gente sempre fala, primeiro enunciado, aquela olhada nas alternativas e, se necessário for, ir ao texto com muita atenção. Quais são os assuntos, assim, mais especificamente de literatura que aparecem? Os tais textos literários relacionados às outras artes, a questão de gêneros literários, épico, narrativa, dramático, texto teatral, lírico, sentimentalismo, primeira pessoa, isso normalmente costuma aparecer. E claro, a questão das escolas literárias, só que relacionada com os textos. O que você vai fazer? Acesse os seus conhecimentos teóricos quando você estiver lá em dúvida entre aquelas duas alternativas, que depois de fazer um processo de eliminação, você ficar em dúvida. Acione esses conhecimentos porque eles são vitais para que você escolha aquela que é a mais completa. Sendo assim, foca naquela que é a mais completa, sempre buscando o erro de todas elas. Você está muito preparado, você estudou e você realizou muitas questões padrão Enem. Pensa, é só mais uma prova. Com certeza você vai tirar de letra. Um beijo e quebra tudo lá. Fala galera, tudo bem? Professor Marlon de Química, passando aí para dar uma dica para vocês em relação às provas do Enem, da UDESC e da UFSC que estão por vir. Pensando lá na química orgânica, vale lembrar do reconhecimento das funções orgânicas, essencialmente as funções oxigenadas. Lembra lá do álcool, do éter, da cetona, do aldeído, do éster e do ácido carboxílico. Não menosprezando as outras, mas essas são aquelas que mais aparecem nas provas. E fica bem ligado com as isomerias, principalmente a isomeria geométrica, a nossa cis trans, e a isomeria ótica, onde a gente vai ter lá o carbono quiral e os isômeros R e S. De maneira geral, essas três características aí aparecem muito nas provas que vocês vão encontrar, principalmente na prova do Enem, onde todo ano nós temos questões, alguma reportagem, alguma molécula nova, algum estudo, e ele vai falar em relação a essas moléculas. Toma bastante cuidado também com as funções nitrogenadas, as aminas, as amidas, lembrando lá das proteínas, dos aminoácidos e das características ácidas e básicas dessas moléculas. No mais, uma boa prova para todo mundo aí, um grande abraço e até mais.